Olá, pessoal. Estamos aqui de volta. Motiva On na parada. Professor Heron, para ministrar uma aulinha de geografia básica, intenção de ajudá-lo a resolver questões do Enem, ajudar a resolver questões de vestibulares desse Brasil todo. Em outra oportunidade, nós estruturamos a Terra em sua formação geológica. Hoje, vamos pegar como tema principal a estrutura da nossa realidade. Estrutura geológica do Brasil. Este é o sentido básico. Então, observe. O Brasil é uma estrutura antiga. Formação do pré-cambriano. Era geológica inicial. Da formação de nossa estrutura até hoje, muito aconteceu em erosão. Ações de intempéries, físico, químico, biológico. Lembra disso? Vento, água e animais. Isto modelou a nossa estrutura. A nossa estrutura vem, desde então, sofrendo basicamente a ação de agentes erosivos. Observe. Estrutura geológica do Brasil. Entende-se como estrutura geológica o conjunto de rochas que a compõem em determinado local. Cada local é marcado por um tempo, por uma ação. Cada local é marcado pela presença, às vezes, mais de erosão química, água, às vezes mais erosão eólica. Exemplificando. O litoral é marcado pela ação erosiva da água. Já ali na região de Vila Velha, Paraná, o vento sopra muito forte, é erosão eólica. Então, cada local tem a sua formação característica e específica. As rochas foram constituídas historicamente a partir de vários períodos pela quais o planeta passou. Ou seja, ao longo das eras geológicas, cada momento foi chave e foi importante para a formação do relevo brasileiro. Há momentos de derrame vulcânico, há momentos de forte pressão de ventos, e assim foram se constituindo as nossas estruturas geológicas. Vejamos. O nosso país constitui basicamente de solo do tipo cristalino e do tipo sedimentar. Isso representa, na nossa estrutura, 36% de solo cristalino. 64% de nosso solo é do tipo sedimentar. Veja, predominam sedimentos, predominam restos, praticamente. Rochas desgastadas, sedimentares, frutos de ação de intemperismo. Entre essas estruturas sedimentares, nós temos as rochas vulcânicas. Note. Nas rochas sedimentares, nós aproveitamos a sua estrutura desgastada para explorar o nosso petróleo. Nas rochas cristalinas, nós aproveitamos para explorar minérios. E o solo do tipo vulcânico, sedimentar vulcânico, é basicamente o solo chamado terra roxa, que muito nos serve para a agricultura. Então, nós vamos encontrar uma estrutura formada no solo brasileiro com funções econômicas. Observe bem esta afirmação. A estrutura e o conhecimento de nosso solo vai nos propiciar uma economia fundamental para a nossa estrutura política e administrativa.
No caso, nós vamos encontrar rochas do tipo cristalina, formado durante o período pré-cambriano, são as rochas mais antigas, e tem uma estrutura predominante em áreas altas do país. É neste solo que nós encontramos, veja, minério de ferro, minério de manganês. Podemos observar que a estrutura do minério de ferro, do minério de manganês, são minérios de exportação brasileira. São recursos, são commodities brasileiros. Muito importante para a nossa função econômica e administrativa. Já no solo sedimentar, nós temos 60% do solo sedimentar formados em era paleozoica, mesozoica e cenozoica, e 4% de solo vulcânico. É neste solo sedimentar que nós aproveitamos a extração do petróleo, do carvão e do gás. Esta é uma realidade econômica para o Brasil. O nosso petróleo continental está em solo sedimentar, o nosso petróleo do pré-sal está em solo sedimentar. Há o gás e há também o carvão, predominância hoje em Santa Catarina. E esses 4% são aquela estrutura muito próxima ali do norte do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. É a terra roxa, o melhor solo de estrutura do país para a agricultura. Dentro dessa situação, vejamos. Eu tenho aqui a imagem de uma estrutura de relevo. Dentro dessa estrutura, pontos mais altos, pontos mais baixos. Então, observe que esta elevação era anteriormente deste tamanho, bem maior. No seu período de formação, era um dobramento moderno. Hoje, desgastada pela ação do vento, desgastada pela ação da chuva, este relevo começou a sofrer erosão. Vai aparecer a ação do intemperismo físico, químico e até biológico. Então, aqui aparecem as rochas predominantes do Brasil, que é o solo sedimentar. Veja a imagem. Para onde foi esta estrutura de elevação? Esta terra que aqui estava veio para baixo. Foi erodida, veio para baixo, formando então o solo sedimentar. Esta é a estrutura cristalina, a parte mais resistente à erosão, e acima dela formam camadas de rochas sedimentares. E isto é o predomínio do Brasil. Predomínio do Brasil significa exatamente que o nosso relevo é antigo, o nosso relevo é velho, o nosso relevo é desgastado pela ação do tempo. Somos livres, portanto, de terremotos por encontro de placas tectônicas. Somos livres de ação extrema de vulcões, porque a nossa estrutura está toda constituída, formada de base sedimentar. Dentro disso, nós observamos que o solo vulcânico vai aparecer para nós em torno de 4% no norte do Paraná, e são formadores de algumas ilhas, como é o caso de Fernando de Noronha. É uma ilha vulcânica e tem solo vulcânico. Nós vamos encontrar Trindade, a mais ou menos 1.000 quilômetros do litoral do Rio de Janeiro. Esta formação é também vulcânica. O Brasil teve vulcões em seu passado. O Brasil foi, como qualquer outro local do mundo, grandes instituições foram constituídas por aqui, grandes montanhas, grandes vulcões e assim por diante. Mas a ideia é,
perguntinha básica para você. No Brasil, existe vulcão? No dia de hoje, existe vulcão no nosso país? E aqui está a sua resposta. Sim, no Brasil existe vulcão. Mas não é ativo, adormecido, sossegado, sem erupção. E esse vulcão está lá na região norte do Brasil. Veja a imagem, na região amazônica. Aparece um vulcão. Note na imagem do desenho, lá está ele, o vulcãozinho nosso brasileiro. E, só para ilustrar, ainda cientistas estão tentando mostrar a existência também no Rio de Janeiro de outro vulcão. O Brasil, como disse, tem vulcão adormecido. No Brasil tem terremoto, por encontro de placas, não, mas exatamente por acomodação, sim. A nossa estrutura já está formada, não precisa tremer, não precisa ter vulcão. Ela já é uma estrutura fixa, constituída, não há necessidade nenhuma de ter terremotos e vulcões. Isso ocorre em solos novos. No caso brasileiro, esta é a estrutura que nós vamos encontrar. As cores são representativas. As cores representam o relevo, a estrutura geológica do Brasil. Então, nós vamos encontrar em vermelho, laranja mais forte, as maiores altitudes nossas. Este é o solo do tipo cristalino. E em verde são as estruturas sedimentares do Brasil. Dá para você observar bem na imagem a predominância de nossa estrutura sedimentar. Tem mais verde do que vermelho forte. E, já que a estrutura mais alta é o solo cristalino, vai aparecer também a nossa elevação. Note, aqui neste planalto de rochas cristalinas chamada Guiana, está a nossa maior altitude. É o nosso querido Pico da Neblina. Grande altitude brasileira, não chega nem perto do Everest. A nossa maior altitude não tem 3.000 metros, 2.900. E a maior do planeta supera 8.000 metros. Aí está, então, uma das comprovações daquilo que a gente vem dizendo. Se não temos grande altitude, não somos um relevo novo. A nossa estrutura modesta nos faz observar um relevo antigo, desgastado, portanto, de baixa altitude. A altimetria brasileira é baixa. E grandes elevações, relevo novo. Mas nós podemos ainda observar no mapa. Esta região do sudeste brasileiro, aqui está concentradas as nossas áreas de maior, região de maior altitude. Concentra aqui o que nós chamamos de dobramentos brasileiros. Dobramentos antigos. Dobramentos recentes são aqueles que marcam uma estrutura nova. Nós não temos estrutura nova, nós temos dobramentos antigos, relevo velho desgastado. Perfeito? Então, vejamos como é que isso acontece em uma prova do Enem. Caiu em 2012 algo assim. As plataformas de Craton. Craton é a estrutura completa do relevo. Corresponde aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. Apresentam uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas, do pré-cambriano, médio e inferior. Também ocorrem rochas intrusivas e antigas, e resíduos de rochas sedimentares.
São 3 as áreas de plataforma de cráteros no Brasil: a região das Guianas, sul-amazônica e a região do São Francisco. As regiões cratônicas da Guiana e sul-amazônica têm como arcabouço geológico a estrutura do relevo, vastas extensões de escudo cristalino, ricos em minérios que atraem a ação de empresas nacionais e estrangeiras no setor de mineração e destacam-se pela história geológica. Vamos começar pelo final. Letra E. Serem esculpidas pela ação do intemperismo físico decorrente da variação de temperatura. Meus amigos, minhas amigas, estamos falando de rocha metamórfica. Não é esculpido nem agente físico, é metamorfose interna. Então, esta alternativa E não pode ser. Letra D. Possui em sua extensão terrenos cristalinos, ricos em reserva de petróleo. Novamente, veja a palavra petróleo. Petróleo é rocha sedimentar, não é rocha cristalina. Letra D, não pode acontecer. Letra C. Apresenta áreas arrasadas pela erosão que originam a maior planície do Brasil. Apresentam áreas arrasadas pela erosão. Uma planície é sedimentação, não erosão. Então, letra C também não pode ser. Letra B. Corresponderem ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro. Era Cenozoica, formação de dobramento moderno. Não temos dobramento moderno no Brasil. Não temos o Cenozoico nessa estrutura. A letra B não pode ser, portanto, a sua resposta seria a letra A. Apresentarem áreas de intruções graníticas ricas em jazidas de minério de ferro e manganês. Nesta área, só para exemplificar, é a atuação da empresa Vale e da exportação que ocorre pela região norte do Brasil, principal área de escoamento de minério de ferro do país. Muito bem, meus amigos. Assim fechamos a estrutura geológica do Brasil. Relembrando, estrutura antiga, estrutura sedimentar, 64%. Este país tem minérios a toda prova, porque tem uma estrutura geológica condizente a isso. Espero que tenham gostado da aula e tirem bom proveito de tudo que falamos aqui. Um grande abraço.